Tudo bem, Big? Obrigada de você estar aqui com a gente. O Renan é Eu, um dos maiores incentivadores do 10% mais. é um dos maiores fãs, desde antes do começo do projeto. Obrigado Ex- pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês. Boa noite a todo mundo. Boa noite para quem está entrando aqui. Vai ser uma conversa muito boa. Você sabe que hoje à tarde eu fui dar uma olhada, né, em quem é o Renan, o que, que o Renan já fez na vida. Aí eu tava falando, meu marido perguntou para mim, o que, que você está fazendo? Aí eu respondi, eu estou dando uma olhada aqui no currículo do Renan. Aí ele falou, não, mas só você falar que o Renan é casado com a Simone, que ele é pai da Bela, da Luísa e ele é médico. E aí Pronto, simples pronto, assim. eu resumi tudo. Só que um pouco mais, para as pessoas conhecerem um pouco, para conhecerem mais o doutor Renan Domingues, ele é médico, como eu já falei, neurologista pela USP, tem doutorado na Universidade de Birmingham, na Alemanha, no Alabama, nos Estados Unidos, pós-doutorado em neurologia pela Universidade de Lille, na França, é professor de neurologia na Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo e também o pai da Luísa, que provavelmente vai fazer medicina na Santa Casa. Né, doutora Ana? Isso, exatamente. Acabou de ser aprovada, já estamos providenciando aí a matrícula dela, então, futura colega. Aliás, né, duas médicas, né? A Luísa vai E cuidar de pessoas e a Isabela vai cuidar de animais, né? de animais, Passou no medicina vestibular de veterinária. medicina veterinária. Ah, é Isso aí. muito bom, né? E eu adoro compartilhar coisa boa. Então, assim, as filhas são suas, mas como eu torci bastante e eu acompanhei a época do vestibular, eu me sinto no direito de ficar feliz e compartilhar notícia boa. Opa, Que que legal. legal. Ô, gente, vamos aqui entrar no nosso tema, que é super interessante. E, Renan, para a gente saber um pouco dessa relação entre mente e cérebro, vamos lá, isso sempre existiu? Olha, esse sempre foi um dos grandes dilemas, um dos grandes temas, né, da história da humanidade, né? Se a gente for fazer aí um retrospecto histórico bem lá para trás, né, já houve épocas aí, desde o Egito Antigo, né, onde se identificava uma relação entre o cérebro e a mente. O próprio Hipócrates, né, que é considerado o pai da medicina, ele já identificava, por exemplo, a origem da epilepsia no cérebro. E só que um pouco depois, ali com os grandes filósofos gregos, né, eles começam a separar um pouco essas duas coisas, né? Então, desde lá de Platão, que ele começa a se referir, né, à vida mental como algo superior ao corpo, né? E isso atravessa toda a Idade Média, essa ideia, esse conceito, né, influencia muito, né, os filósofos cristãos aí da Idade Média, que entendem que a mente está num plano superior ao físico, né, e, portanto, não havendo aí uma relação com o cérebro, né? E isso, na verdade, durou até pouco tempo, né? No século XVIII, né, a gente tinha aquele conceito de dualismo cartesiano, né, entre mente e cérebro, e o que veio aproximar a nossa vida mental, né, que é tudo aquilo que a gente pensa, tudo aquilo que a gente sente, tudo aquilo que nós temos como conhecimento, conceitos, ideias, princípios. Então, tudo isso que nós caracterizamos como a nossa vida mental, veio se aproximar novamente do cérebro no século XIX, quando começam a ser analisados os resultados de lesões cerebrais, né? Então, a partir de relatos de casos de indivíduos que sofreram lesões no cérebro e que, com isso, mudaram
a sua vida mental, mudaram o seu jeito de ser, a sua personalidade, que as pessoas começam a identificar. Não, a nossa vida mental, na verdade, está em um local no nosso corpo que é o cérebro, né? E até, assim, tem um caso muito emblemático dessa questão, Big, que é um caso que foi descrito em meados aí do século XIX, que é um caso muito importante, muito emblemático para nós neurologistas, né? Que é o caso do Phineas Gage, que era um sujeito, né, que trabalhava na construção de estrada de ferro, e um certo dia houve uma explosão e uma barra de ferro atravessou o crânio do Phineas Gage. Então, essa barra de ferro, ela entrou aqui por debaixo do olho esquerdo e saiu por cima na cabeça, né? Isso é tão claro que existe um modelo do crânio do Phineas Gage em exposição até hoje, né, numa das mais importantes escolas de medicina, que é a Harvard, né? Na verdade, isso aconteceu em Boston. Então, o que aconteceu? Ele não morreu, né? E antes desse acidente, antes dessa lesão do lobo frontal, ele era uma pessoa que respeitava as normas, ele era uma pessoa educada, ele era uma pessoa relativamente contida, mas depois desse acidente, dessa lesão do lobo cerebral, ele ficou uma pessoa impulsiva, que não respeitava ninguém, que não era mais uma pessoa educada, inclusive perdeu o emprego. Ele teve uma mudança de personalidade. Né? Então, o caso dele é tão emblemático, por quê? Porque ele mostra que, se eu tiver uma lesão em determinadas áreas do meu cérebro, eu mudo a minha mente, eu mudo a minha vida mental, o meu jeito de ser, a minha personalidade. Então, na verdade, existe uma conexão total entre a mente e o cérebro, e esses estudos, esses casos e essas lesões foram, né, o caminho que mostrou essa conexão. E sabe o que é interessante, Big? Esse caso, você imagina, o cara tem ali a barra, né, que entra pelo olho, atinge o cérebro, e ele não tem nenhuma alteração intelectual, ele não tem nenhuma alteração de linguagem, então ele sai falando. E aí, são aquelas situações que a gente diz, nossa, não teve sequela nenhuma, né? Tá tudo bem. E esse é um caso muito emblemático, a gente da psicologia, especialmente da neuropsicologia, esse também é um caso que a gente estuda muito quando a gente começa né, a compreender essa importância de como o cérebro participa, então, de todos esses processos mentais. Então, não só a memória, ou a inteligência, ou a linguagem, mas como alterações no cérebro, elas vão marcar as alterações também na personalidade, na vida afetiva, emocional. Então, esse foi um grande marco, né? Possivelmente... E não acho que só isso, mas se a gente for olhar para a história da própria psiquiatria, a gente vai ver que houve uma mudança, né, ao longo dos tempos, até mesmo da forma como a gente pensava sobre a loucura, sobre o transtorno mental, e muitas dessas mudanças que foram acontecendo, né, estão muito associadas com os avanços que a gente teve, principalmente na área da neurologia, né. Eu até queria que você, Renan, falasse um pouquinho mais para a gente da contribuição, então, da neurologia, dos avanços científicos, enfim, para que a gente pudesse compreender, como a gente compreende hoje, né? Como o cérebro interfere nos processos mentais. Mas antes, eu queria falar para o pessoal aqui, gente, envia. Isso aí, Ângela, envia pergunta. A gente está aqui com um neurologista que vai falar e tirar uma série de dúvidas. A gente quer falar muito sobre mitos também, que permeiam aí cérebro, mente. Vão mandando pergunta, tá, gente? Vamos lá. Renan, olha só, antes a gente, como a gente já tinha divulgado essa live anteriormente, algumas pessoas mandaram perguntas, e eu quero pedir para que vocês que estão assistindo aqui também participem. Não deixe
Vamos aproveitar esse consultório aqui com o doutor Renan. Opa. E, Renan, é o seguinte, qual é a diferença entre o neurologista e o psiquiatra? Então, essa é uma história que teve também muita interface, né? Inclusive, se a gente lembrar dos grandes personagens, né? O pai da neurologia moderna, o neurologista mais famoso da história, ele viveu na França, né, no século XIX, fez os seus trabalhos na segunda metade do século XIX, foi Jean-Martin Charcot. E Charcot, ele foi muito importante para a neurologia, ele descreveu a esclerose múltipla, ele descreveu a esclerose lateral amiotrófica, entre outras doenças, né? Então, ele realmente teve uma produção muito intensa e uma contribuição histórica realmente muito marcante, né? Aquela que sabe tudo, Renan. O Charcot do Freud? Isso, eu vou chegar inclusive no Freud, vou chegar nele. Olha, Big, você está de parabéns, hein? Muito bem. Eu tô aqui. Arrasou. É isso aí. Agora, o Charcot, ele pôde dar todas essas contribuições porque ele analisava os pacientes clinicamente, né? E, inclusive, depois que esses pacientes vinham a falecer, ele fazia estudo patológico, né? Então, foi muito marcante no século XIX esse estudo das lesões cerebrais para entender as doenças neurológicas, né? Agora, por que a gente está falando tanto do Charcot? Porque uma das vertentes do trabalho dele foi o estudo da histeria, né? Que, aliás, hoje nem recebe mais esse nome, e foi, inclusive, né, uma parte substancial da vida dele que ele se dedicou a isso. Então, a gente vê o neurologista, né, fazendo estudo aí de transtornos que são essencialmente, né, considerados aí da área psicológica, psiquiátrica. Bom, um dos alunos, o mais famoso, né, aluno do Charcot, ele teve vários, né, vários dos alunos que ele formou lá em Paris se tornaram neurologistas cérebros, e um neurologista que teve aula com ele aí durante um tempo foi justamente o Freud, né? Então, Freud era neurologista e, inclusive, fez estudos aí sobre consequências neurológicas da sífilis, né? Estudou, por exemplo, efeitos neurológicos, né, da utilização de cocaína, né? Parece que ele, inclusive, fazia pesquisas nele mesmo, né, nesse sentido, e depois ele foi o fundador da psicanálise. Então, esse nascimento, né, da neurologia e da psiquiatria tem realmente aí muitas conexões, né? Com o tempo, a neurologia ela vai se voltando mais para o estudo das consequências das lesões cerebrais, né? E a psiquiatria ela vai se direcionando mais para o estudo daquelas condições onde há uma alteração do comportamento, uma alteração das emoções, uma alteração do fluxo de pensamentos, mas que eu não consigo identificar claramente onde está essa lesão, né? E por muito tempo as coisas foram se direcionando dessa forma. Agora, até hoje existe uma imbricação muito grande, né? Para você ter uma ideia, o nome da nossa revista, né, oficial da Academia Brasileira de Neurologia é Arquivos de Neuropsiquiatria, né? Para a gente ver como essas áreas estão ligadas. São, na verdade, especialidades que estudam o mesmo órgão, né, o cérebro, e algumas das doenças que o neurologista estuda, como, por exemplo, a enxaqueca, ela não está associada a lesões cerebrais. Enquanto que muitos psiquiatras, por exemplo, atendem muito bem pacientes com demência, Alzheimer, que é uma doença essencialmente associada a um processo degenerativo, a uma lesão extensa do cérebro. Então, a gente pode dizer
que há muitas conexões entre as duas áreas e que, de uma maneira geral, né, o neurologista se dedica mais ao estudo de um determinado conjunto de doenças, onde nós conseguimos identificar, na maior parte das vezes, lesões cerebrais e que são responsáveis por esses sintomas, enquanto que o psiquiatra, na maior parte das doenças, né, que ele atende, que ele cuida, ele avalia e cuida dos pacientes que têm transtornos mais funcionais, né, do cérebro. Isso, né, com a ressalva que há inúmeras exceções e há situações onde as pessoas precisam tanto do neurologista quanto do psiquiatra. Simone, agora que você vai ler algumas perguntas, que eu vi que você estava vendo aí, isso, fica pertinho do Dr. Renan, que não tem problema, é quarentena, a gente aglomera, gente, todo dia, é um negócio. Pode ficar. Isso, porque agora você está pensando, eu vou dizer uma coisa para vocês que estão aqui acompanhando a gente. Eu achava que era eu que falava mais lá em casa. Eu mudei de ideia. Ô, gente, quando ela deixa, vai lá. Quando ela deixa, né, Renan? Porque eu fiquei quieta, gente. Ó, a gente tem psiquiatra aqui com a gente, Fernanda Mapa, um beijo para você. Milton tá com a gente também. Vera, um beijo. Tem uma pergunta. Gente, vai mandando pergunta aí, tá? Eu sofri um acidente de carro com 16 anos e depois do capotamento fui arremessada em uma calçada onde bati a cabeça. Hoje tenho 63 anos, fiz acompanhamento com o neurofisiatra, mas a cicatriz só aumenta. Precisa de um acompanhamento neurológico, Renan? Sim, eu acho que vale a pena fazer uma avaliação neurológica, né? Esse tipo de lesão, a gente tem exames como a ressonância magnética, né, que consegue avaliar assim, com bastante precisão, né? E então acho que sim, a ressonância às vezes complementando, né, com um exame mais da parte cognitiva, né, como a avaliação neuropsicológica, né? Estou vendo aqui o comentário da Fernanda Mapa, querida, um beijo, né? Nossa amiga aí de tantos anos. E então é isso, acho que vale a pena sim, até para entender melhor aí o que está acontecendo e ver o que pode ser feito, né? A Fernanda tá puxando. Ela vai puxar mesmo pro lado do Renan. Dela. O Renan foi professor da Fernanda. Eu vou aproveitar que a Fê está aqui para entrar na nossa conversa também, Fê. Eu queria trazer até uma pergunta que a Camila fez para a gente ao longo da semana, Big, que é um assunto que é muito interessante, né? Ela pergunta sobre se a depressão ela poderia tá aí associado ao desenvolvimento de doenças demenciais como Alzheimer. Eu vou deixar o Renan falar um pouquinho, mas eu vou falar antes. Então, Camila, quando a gente avalia, e eu vou falar enquanto neuropsicóloga, né? Quando a gente avalia um paciente que vem com uma queixa, geralmente de falha de memória, de alguma outra alteração cognitiva, mas geralmente é falha de memória, que é quando a gente fica ali mais preocupado, achando que pode de fato ser um processo demencial, muitas vezes esse idoso está deprimido mesmo. Isso acontece com muita frequência. Agora, até por conta da pandemia, possivelmente a gente vai ver isso se acentuar mais. Por quê? Porque o isolamento dos idosos, a falta de atividades, muitas vezes até sociais, isso vai fazer com que eles se tornem um pouco mais deprimidos. A gente sabe que não é um fator único, né? A depressão, como qualquer outro transtorno mental, não é uma causa que vai fazer aparecer ali o transtorno, né? Então, é um conjunto de sintomas, e aí a gente avalia a frequência, a gente avalia o impacto disso, o prejuízo ali no dia a dia. Então, é um conjunto de sintomas e de situações, digamos assim, então é genética, a situação ali que a pessoa está vivendo, o contexto, então fatores biológicos e fatores psicológicos, não é um fator único. Mas a gente sabe que o isolamento que acontece com o idoso, isso mesmo antes da pandemia, ele já é um fator que aumenta muito
o risco ou a possibilidade de depressão. Então, muitos idosos, eles acabam ficando mais esquecidos ou até mesmo repetitivos por conta da depressão, porque a depressão, ela piora a capacidade de concentração, ela piora também a capacidade de memória, o idoso fica mais desanimado também, então é muito comum. E aí, o diagnóstico diferencial é justamente identificar se é uma depressão ou se essa falha de memória, ela é por conta, então, de uma alteração neurológica, então, de uma alteração ali, que a gente vai dizer no neurodesenvolvimento, que então essas perdas, né, de memória vão estar muito mais associadas ao processo demencial. Então, onde a gente faz a diferença, se é depressão ou se é demência. E as duas coisas também podem acontecer juntas, né? A depressão também aparecer especialmente no início, né, do quadro demencial, muitas vezes quando o idoso ainda tem um bom julgamento e ele percebe que ele está diferente, que ele está mais esquecido. Então é muito comum, sim, a depressão está associada com o quadro demencial, então vir junto ali, ou então ser só um processo demencial, perdão, só a depressão e não ser um processo demencial. Agora, você quer complementar falando sobre essa interferência que a depressão pode resultar, então, numa demência? Então, acho que são vários aspectos aí, esse que você comentou, a depressão, a alteração cognitiva como sintoma da depressão, né? Isso está ali nos manuais, na classificação, né? Um outro aspecto, né, a depressão como fator de risco, né, para doenças neurológicas, inclusive para os quadros demenciais, incluindo aí a doença de Alzheimer. E tem um outro aspecto também, né, que também acho muito interessante, né, já que o nosso tema é mente e cérebro, né, e, assim, depressão é um transtorno mental, mas ela pode ser o sintoma de inúmeras doenças essencialmente neurológicas. Então, a gente encontra depressão como sintoma em mais de 60% dos pacientes que têm doença de Parkinson. A gente encontra depressão como sintoma em pacientes com outras doenças, como a própria esclerose múltipla. Então, doenças que estão associadas a inúmeros tipos de lesões cerebrais podem ter a depressão como um dos sintomas também. Então, é um outro aspecto aí dessa inter-relação que é extremamente complexa. Deixa eu falar um pouco aqui, Simone, das pessoas que estão passando e ficando aqui com a gente. A Fátima Fazan, a Vera, o Paulo Pinto, a Camila, a Anne, a Sandra, o Matthew, o Daniel, Descubra Seu Talento, Maria Franco, Vieira Cousin, a Marina, Vanderlei, Ferrari, Rádio Cidade, Selma, Samuca, Jaqueline, Morita, Carol, assim, eu estou muito feliz. Eu queria te dizer, Renan e Simone, que fazendo ali um estudo, caçando, né, no nosso YouTube, que essa live que nós estamos fazendo aqui no Instagram, ela estará lá no YouTube. Você sabe que nós temos públicos, o primeiro público, claro, Brasil, e o segundo, Simone, nos Estados Unidos. É mesmo? A minha comunidade irlandesa, então, porque eu tenho as minhas... Pode falar lá, coleguinhas Estados Unidos, ganhando. Mesmo? Renan, gente, obrigada, né? Ô, Big, deixa eu ler uma pergunta aqui do Matheus. Boa, o Matheus é estudante de medicina também. Ele coloca, né? Desculpa essa pergunta específica, mas lesões traumáticas ou tumores é numa região específica do cérebro, a região do tegmento mesencefálico do sistema límbico, podem acometer no paciente um quadro depressivo, ou seja, uma alteração, uma lesão, Renan, nessa região, para a gente responder para o Matheus, pode levar a um quadro depressivo? Sim, como um dos sintomas, não isoladamente, né? Só para explicar assim, para as pessoas que talvez não tenham esses conceitos de neuroanatomia, né? Traduzindo para a gente.
O sistema límbico é um sistema no cérebro, né, que ele está localizado mais ou menos aqui na parte bem interna, né, do lobo temporal, e ele é composto por várias estruturas, e a gente pode dizer que as duas principais funções do sistema límbico são a memória e também controles emocionais, né? Tem uma estrutura que faz parte do sistema límbico, né, que é chamada de amígdala, que está muito ligada aos processos ansiosos, né? Então, só para a gente ter uma ideia, né, do que mais ou menos acontece. Então, quando a gente vê uma situação e a nossa memória identifica como algo ameaçador, essa amígdala é ativada e aí, a partir daí, ela provoca um funcionamento excessivo, né, do sistema nervoso autônomo, faz a gente ter taquicardia, faz a gente respirar mais rápido. Sabe aquela coisa da ansiedade, Big, do medo? Sim. É isso. Isso, exatamente. Então, está muito ligada também, né, o sistema ali foi muito bem lembrado, né, está muito ligado também a essa questão emocional, e a gente sabe que lesões do sistema límbico provocam também alterações tanto na memória quanto na emoção, né? E como a gente tem aqueles casos emblemáticos, tem, né, um outro caso que é também muito importante na história da neurologia, que é o caso HM, né, que são as iniciais desse paciente. Esse paciente fez uma cirurgia para controlar uma epilepsia e retirou o sistema límbico, né, a parte interna do lobo temporal dos dois lados. E aí ele desenvolveu um quadro de uma amnésia anterógrada. O que é isso? Ele sabia quem ele era, ele sabia que era o HM, ele sabia quem eram todos os familiares dele, a casa dele, o caminho, tudo. Ele se lembrava, mas ele perdeu a capacidade de registrar novas informações. Então, por exemplo, uma informação... Era como se ele não aprendesse mais. Não aprendesse Exato. mais, exatamente. É como se ele perdesse aquele botão do salvar, né, no computador. Então, aquilo que já estava salvo, né, como o computador, né, que acaba a bateria, a gente perde tudo. O que já estava salvo, ficou salvo. Mas as coisas novas, né? Então, que dia é hoje? Ele ficava perguntando assim de maneira repetida, né? Então foi um caso também muito importante que também ajudou muito a compreender essa conexão entre a memória e o sistema límbico faz muito essa conexão entre memória e processos emocionais. Que acho que aí entra um pouco, né, aquela pergunta inicial, né? Como que os avanços, até mesmo de ressonância e tantos outros exames, né? Como eles contribuíram para o desenvolvimento não só da neurologia, mas da psiquiatria também, né? Que você imagina, a pessoa tem uma epilepsia, e aí, ok, esse é o ponto, esse é o lugar, o foco da epilepsia. Vamos remover. Simples, né? Vamos remover e a pessoa não vai mais ter epilepsia. Então, removeu e ele simplesmente não conseguia mais memorizar nada dali por diante. Então, como o cérebro, né, Big, ele não trabalha, eu costumo falar assim para os pacientes, para os alunos também, ele não trabalha, hoje a gente sabe que não é aquela coisa assim, essa região é linguagem, essa região é memória, a gente sabe que há uma integração, eu costumo brincar que é igual uma orquestra. Você tem vários músicos e para tocar ali, aquela sinfonia ali, todo mundo tem que estar ali atuando para sair com harmonia e ter as funções bem desempenhadas. Então, alguns avanços, né, Renan, eu acho que possibilitaram um maior conhecimento de que não é assim, esse ponto aqui no cérebro é tal função, vamos mexer e está tudo resolvido, né? As coisas são muito mais interligadas. E quando a gente pensa nos transtornos mentais, é claro que para quem é leigo, né, as informações vão chegando e às vezes tem uma confusão, né, de informação. Essa semana eu ouvia uma adolescente dizendo assim, lá em casa mesmo, uma adolescente dizendo, nossa, eu preciso de serotonina. E ela mencionou algum alimento que ela então iria comer para melhorar a serotonina. Então a gente sabe que hoje, então é um domínio
público, a gente vai chamar isso de senso comum, esses conhecimentos de neurociências, eles são conhecimentos que são muito interessantes, porque como o Renan começou falando, assim, compreender por que a gente pensa, como a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente lembra, enfim, tudo isso é muito interessante, né? Instiga mesmo. Uhum. Só que algumas informações, elas vão parar no senso comum, muitas vezes de forma errada, errônea. Então, é muito comum a gente ouvir os pacientes falando, eu devo ter uma alteração de serotonina porque eu estou deprimido. Então, se eu comer um determinado alimento, eu vou melhorar da depressão? Doutor Renan, isso é verdade? Essas são coisas assim, são perguntas frequentes, né? E realmente, assim, a tecnologia tem nos ajudado muito a conhecer melhor todas essas interfaces, né? Então, hoje a gente tem determinados métodos, como a ressonância magnética funcional, que ela avalia as ativações de diversas áreas do cérebro quando a pessoa está, por exemplo, lendo, ouvindo alguma informação, o que acontece. Então, com esses estudos, a gente identifica que as diferentes áreas do cérebro, elas agem de maneira conectada, né? E o que faz essas conexões são realmente os neurotransmissores, né? Uhum. E, de fato, a serotonina é um neurotransmissor extremamente importante do nosso cérebro e está associado a uma série de transtornos. Então, a gente sabe que muitos dos medicamentos usados para tratar a depressão, ou talvez os mais importantes, eles aumentam a quantidade desse neurotransmissor entre um neurônio e outro. Agora, isso a gente sabe a partir de estudos usando esses medicamentos, avaliando a melhora dos pacientes, mas não tem como a gente medir essa serotonina no sangue. Isso é impossível, nem no cérebro, né? Então, não adianta a gente pensar, olha, será que eu tenho depressão? Então, vou medir a serotonina. Não. Será que eu tenho depressão? O diagnóstico é feito a partir dos sintomas, existem critérios diagnósticos, né, que são muito bem definidos, e uma vez fazendo-se o diagnóstico, inicia-se a medicação, e o fato de haver melhora dos sintomas é a comprovação de que existe essa relação entre essas duas coisas, né, entre esse neurotransmissor e esse conjunto de sintomas. Agora, isso tudo é muito complexo, né? E assim, adianta ingerir mais milho que tem triptofano, que é um precursor da serotonina, aí eu vou ter mais serotonina? De maneira nenhuma, né? Assim, a gente precisa, lógico, ter esses precursores, mas a gente não pode ter deficiência. Agora, não adianta a gente mudar a dieta para ter mais ou menos serotonina. Não é assim que a coisa acontece. A mesma coisa, né, Renan, acontece com a ressonância, né? A ressonância, muitos pacientes, eles pedem para fazer, Big, a ressonância magnética, mas, né, eu não preciso fazer, porque eu ouvi falar que a ressonância vai mostrar se eu tenho depressão, se eu tenho esquizofrenia, e na verdade não, ela vai mostrar se isso é secundário. Então, como o Renan falou, né, a depressão ela pode acontecer por conta de uma lesão? Pode. Então, a alteração, né, sei lá, uma alucinação, por exemplo, ela não necessariamente está ligada a um quadro de transtorno mental, como um transtorno do espectro aí da esquizofrenia. Mas pode sim ser decorrente de um tumor, por exemplo, então isso pode acontecer. Então, a ressonância, ela iria mostrar ali se tem uma causa primária, digamos assim, ou diferencial, fazer o diagnóstico diferencial. Mas, no geral, é o que o Renan falou, são critérios clínicos, né? Na entrevista clínica, e isso o psicólogo faz também, que a gente vai ouvir esses sintomas, então, essas questões que estão impactando a vida do paciente, para a gente saber se é depressão. Então, essa história de fazer ressonância para saber se tem depressão, gente, isso é mito total.
Passou uma pergunta aqui, peraí, gente. A pessoa pode, depois de passar pelo Covid-19, desenvolver transtornos como medo, pânico, insônia, depressão e até uma esquizofrenia? Então, os estudos, Sol, eles ainda estão... Como a Covid-19 é muito nova ainda, os estudos estão começando a aparecer. Então, a gente já sabe que há um aumento de alguns quadros neurológicos e até mesmo psiquiátricos para os pacientes, para a grande maioria, para quem precisou de intubação, para quem precisou de intervenção mais... Como chama isso aí? Intubação? Não, intubação... Ventilação. Ventilação, quando necessita de maior intervenção médica, então as pessoas que são hospitalizadas e os casos mais graves. E alguns estudos têm mostrado já um aumento, então, da ansiedade, da depressão na população geral. Às vezes a população até que não teve Covid ainda, por conta de outros fatores, como isolamento social, medo da contaminação, perda financeira. Agora, tem um estudo bem bacana, que saiu agora bem recente também, e que ele vai dizer o seguinte, que muitos pacientes que foram intubados, que ficaram graves, e que inicialmente se achava que eles tinham uma sequela neurológica, não estou dizendo que são todos, tá? Existem sequelas neurológicas, sim, da Covid, mas que muitos desses pacientes, eles estão num quadro de transtorno de estresse pós-traumático. Então, desde falhas de memória, às vezes uma dissociação da realidade, um quadro parecido com pânico ali, então uma ansiedade mais elevada e depressão. Alguns estudos têm mostrado, e esse estudo especificamente mostrou, que está muito mais relacionado ao transtorno de estresse pós-traumático, então por conta do procedimento ali mais invasivo, cara, é invasivo, não que eu queria lembrar, mais invasivo, do risco de morrer, do que especificamente de uma sequela neurológica. Mas aí se você quiser complementar sobre lesões neurológicas do Covid também. Não, antes agradecer, né, a Sol, que também sempre prestigia ali os nossos posts ali no Insta, na Neurologia. E assim, a gente sabe que existem aí relações aí complexas, né, que a gente ainda está entendendo, né? E sem dúvida, né, os estudos mostram aí possíveis alterações, por exemplo, na parte cognitiva. Agora, nós mesmos, né, eu mesmo tenho acompanhado pacientes que passaram, né, pela Covid e apresentaram esses sintomas. Agora, o fato é que o que nós estamos observando, pelo menos eu tenho visto isso, é que eles têm melhorado com o passar do tempo. Então, parece que, do ponto de vista neurológico, né, há algumas alterações, mas que tendem a evoluir com uma melhora progressiva. E, do ponto de vista da saúde mental, e aí é uma questão mais complexa, que envolve não só o processo inflamatório, que pode chegar até o cérebro, que envolve também o isolamento e todos os outros componentes aí da pandemia. A gente tem estudos aí mostrando um aumento muito significativo, sim, dos transtornos mentais aí pós-pandemia, não principalmente para as pessoas que tiveram, né, mas de uma forma geral, um aumento populacional desses transtornos. Ô, Big, eu vou ler outra pergunta aqui, da Silvia Lourenço. A terapia de luz ajuda na depressão? Então, vamos falar um pouquinho, acho que isso é interessante também. Então, quando a gente fala num transtorno mental, a gente vai ter aí um padrão ouro para o tratamento. O que é o padrão ouro? Aquilo que os estudos mostram que é efetivo, que a gente tem evidências de tratamento que produz um resultado. Então, um desfecho favorável, né, para o tratamento. Então, hoje, Silvia, o que a gente tem para tratamento da depressão, que é preconizado, que é validado, então, né, porque a gente sabe que existem muitas terapias, e tudo bem. Cada um assim, eu quero, sei lá, ler o meu horóscopo todo dia para melhorar a depressão. Pode? Claro, tudo bem. Eu quero ir para a igreja. Pode? Tá ótimo. Existem várias coisas que você pode fazer para você promover o seu bem-estar. Agora, quando a gente fala de tratamento dos transtornos mentais, o tratamento ele precisa seguir o rigor científico.
né? E o rigor científico hoje, ele preconiza o quê? O tratamento padrão ouro para depressão é psicoterapia para os casos de depressão leve e psicoterapia associada à medicação, então, para os casos moderados a grave, né? Então, isso é o tratamento que a gente tem hoje, que tem evidência e que mostra benefício para tratar a depressão. Fora isso, aí são coisas que a gente faz e todo mundo faz, não tem problema, cada um dentro do que acredita, mas lembrando que, mas às vezes deu certo para uma pessoa. Gente, não é assim que a ciência funciona, né? Então, assim, acho que até com o Covid a gente tem esse exemplo muito grande. Quantas coisas que são veiculadas como tratamento, como, faça isso, faça aquilo e você não vai pegar Covid, não vai ter... E a gente sabe que não é assim. A gente tem que seguir aquilo que a ciência propõe. E para a depressão isso é bem estabelecido. A gente tem muitos e muitos e muitos artigos já publicados que mostram isso. A efetividade do tratamento para a depressão é psicoterapia e, quando for moderada grave, medicação também. Tem um outro aspecto, desculpa, que assim, eu acho que porque existe uma relação, né, do nosso cérebro, né, com a luz, e isso se traduz no ritmo circadiano, né? Então, assim, basicamente, né, a gente tem no nosso cérebro, quando a gente tem luz, né, inibe produção de melatonina, a hora que escurece, produz melatonina, e isso é uma coisa importante para preparar o nosso cérebro para dormir, né? Então, esse ritmo, ele é importante, né, ele é fundamental. E há uma intersecção também muito grande entre os transtornos de sono e a depressão, né? Então, imagina só o que é uma pessoa viver num país onde 6 meses no ano é noite, né? Então, o ritmo circadiano, zero, né? Não tem ritmo circadiano. Então, essas pessoas, elas, sim, podem se beneficiar com um tratamento desse tipo, às vezes, né, com a reposição de algumas substâncias que podem ajudar nesse ciclo, nesse ritmo circadiano, mas evidentemente que isso é muito diferente aqui para nós, né, que vivemos num país que luz a gente tem muito. Né? Mas também nesses países, né, isso entra como um tratamento complementar. Complementar, né? É como atividade física, que é uma das coisas mais importantes para o paciente deprimido. Então, só atividade física vai tratar a depressão? Não, mas ela é muito importante. Né? Então, assim, acho que até eu vi aqui que ela mora fora. Então, assim, para pacientes que moram em lugares que têm uma privação da luz a Silvia é uma jornalista e mora em Londres. Lugares que têm privação de luz solar, né, os países escandinavos, por exemplo, eles podem fazer complementar, mas mesmo nesses países a gente não tem dados que mostrem que isso é mais efetivo, Silvia, do que o tratamento da psicoterapia e da medicação. Dr. Luiz Fernando Correia fez uma pergunta. Só quem deve indicar medicamento é psiquiatra? O psicólogo não pode indicar nada, gente, então... Bom, meu colega aí, Dr. Luiz Fernando Correia, né, que estão muito feliz que esteja acompanhando aí, eu também acompanho as lives, e, enfim, há bastante tempo, aliás. E, bom, veja bem, é lógico que só o médico pode prescrever, né? Agora, evidentemente que o especialista para medicar um quadro de depressão é o psiquiatra, né? Agora, se a gente levar em conta a prevalência da depressão, do transtorno de ansiedade e vários outros transtornos mentais, evidentemente não existe psiquiatra suficiente no mundo para medicar todos esses casos. Então, assim como em vários outros problemas de alta prevalência, vamos pensar na hipertensão arterial. Imagina se só o especialista pudesse medicar a hipertensão, aquele diabetes ainda não controlado. Então, num sistema de saúde, é preciso ter atenção primária, onde os problemas não complexos podem ser resolvidos com
eventualmente até um não especialista, né? Então, evidentemente que os casos graves, aqueles processos depressivos refratários, ou quando existe um transtorno bipolar, evidentemente eles vão requerer o especialista que é o psiquiatra, né? Mas também é preciso que no sistema de saúde exista essa organização para que se possa, no atendimento primário, dar o tratamento às pessoas que têm esses casos menos complexos e que esses médicos que atendem nesse nível recebam, então, um treinamento adequado para utilizar, pelo menos, aquelas medicações mais frequentes, né? Aquelas mais fáceis de serem manejadas no tratamento desses transtornos. Você queria perguntar uma coisa, né? Não, pode. Passaram duas perguntas que são importantes e quem faz a pergunta, obviamente, espera que seja respondida. E depois eu faço a minha, só para o Dr. Renan. Eu acho que complementando, tem ainda uma coisa interessante, né? Quando a gente fala do tratamento psiquiátrico, especialmente, ainda tem muito mito, né? Eu costumo ouvir muito dos pacientes isso. Eles preferem muitas vezes passar com o neurologista, mesmo quando eles têm um transtorno mental, e aí a gente faz todo um trabalho de psicoeducação. Então, embora tenha essa interface, né, do trabalho do neurologista com o psiquiatra, quando a gente tem um transtorno mental, a gente precisa procurar um psiquiatra. E muitos pacientes são resistentes, porque infelizmente a gente ainda tem uma cultura muito enraizada nesse mito, né, da doença mental, da loucura e até do tratamento medicamentoso. Então, uma coisa que é muito comum, e eu vi passar aí uma pergunta, né, ou um comentário falando isso, mas eu prefiro fazer determinada coisa do que tomar medicação. Então, veja, tem situações onde a medicação é o tratamento, que as outras coisas elas não vão solucionar. Né? Então, a medicação ela precisa ser prescrita por um médico, acompanhada por um médico. Então, essa história de que vai causar dependência ou que eu vou passar a ser uma outra pessoa tomando a medicação. Então, a gente até fez, né, Big, um vídeo, tá lá no nosso canal no YouTube, que a gente fala muito sobre isso, né? Como ainda existem mitos. E muitas vezes, até porque as pessoas ou começam o tratamento medicamentoso e interrompem abruptamente, aí os sintomas voltam, aí a pessoa diz, tá vendo? Não resolveu. Não, mas é porque ela não fez o acompanhamento como deveria. E outras vezes, a pessoa toma, então, a medicação e toma de forma errônea também. Né? E aí fica com essa sensação de, então vai me causar dependência. Então, assim, o acompanhamento médico para os transtornos mentais, quando então é necessário também entrar com uma medicação, e é o médico quem vai avaliar se deve ou não, eu sempre oriento, gente, segue o tratamento, porque essa história de que vou ficar dependente, vou ser outra pessoa, se eu parar vai voltar, só vou ficar bem se eu tiver medicado, isso são mitos, né? Isso são mitos. Então, quando o tratamento é bem conduzido, a medicação ela não é feita para a gente ficar dependente, ela é feita para a gente se tratar. Né? Então, a gente vai usar enquanto necessário, enquanto for determinado para você ter uma qualidade de vida, para você viver melhor. Doutor Renan, e aí, o que é que o cérebro pode fazer para que eu tenha uma mente legal? Como é que ele trabalha? Olha, a gente tem que cuidar bem dele, né? E sabe que, assim, hoje a gente tem estudos aí mostrando que é possível a gente cuidar bem do cérebro, tá? Inclusive tem um grande estudo aí, que é um estudo conduzido aí a partir da Europa, né, no norte da Europa, mas que agora está se expandindo, né, para um estudo multicêntrico mundial, até no Brasil vão ter 2 centros que vão participar, que mostram que se a gente cuidar bem da saúde do cérebro, a gente vai ter um risco menor de ter problemas de memória lá na frente. Então, para cuidar bem do cérebro, a gente
precisa colocar em prática algumas medidas, né? Que é ter uma alimentação Ô, equilibrada. gente, pega o caderninho aí para anotar. Uma dica de ouro, vai lá. Que é uma alimentação equilibrada, né? Então, nesse estudo, eles utilizam algumas dietas, né, saudáveis. Uma delas é a dieta do Mediterrâneo, que não é nada assim de outro mundo, né? Não é uma dieta, é uma dieta equilibrada, saudável, com muitos vegetais, né? Atividade física, integração social, cuidar dos problemas de ordem emocional. Cuidar do ponto de vista, né, dos profissionais, procurar ajuda, né, terapia, tratamento medicamentoso, então isso também contribui. Fazer atividade física, procurar dormir bem. Né? A gente sabe que o sono ele é muito importante. Né? Durante o nosso sono, a gente elimina uma série de elementos tóxicos, né? Inclusive, há estudos mostrando que a depuração, que a eliminação das proteínas tóxicas do Alzheimer acontece mais durante o sono. Então, se a gente fica se privando de sono, isso também é ruim para o nosso cérebro. E se a gente tem um cérebro mais saudável, fazendo tudo isso a gente tem uma chance muito maior, e isso hoje está robustamente comprovado, né, nos estudos, a gente tem uma chance muito maior de ter uma mente mais saudável. Agora, sempre vale também aquela orientação que, uma vez acontecendo algum problema, realmente a gente deve buscar ajuda, porque essa é uma área que evoluiu muito. Esses medicamentos são uma grande revolução da medicina. Né? É lógico, eles ainda não são perfeitos, eles não curam totalmente todas as doenças, mas eles são uma grande evolução. Haja vista que, quer dizer, menos de 100 anos atrás, como é que se tratavam os transtornos mentais? Com cirurgia, né? A lobotomia, né, que foi uma grande revolução na época, foi proposta inclusive por um neurologista português, Egas Muniz, já foi um tratamento padrão. Hoje não é mais utilizado. Hoje não se institucionaliza mais. Então, a gente teve realmente um avanço muito grande e, então, vale também essa orientação. Na hora que tiver algum problema, na hora que tiver alguma dor, algum sofrimento, procurar ajuda. E existe muita ajuda disponível hoje. É isso que o Renan falava, né, Big, do cuidado com o cérebro. Então é um pacote mesmo e que a gente vai realizando ao longo da vida, né? Não é uma coisa que a gente, agora, sei lá, tô com 70 anos, agora estou preocupado de ter um quadro demencial, vou começar a cuidar. A gente vai construindo, né? Construindo esse cuidado com o cérebro ao longo da vida. Hoje a gente fala muito em reserva cognitiva também. Então, a questão da atividade física, a questão de participar, então, da rede social ali, hoje a gente sabe que isso é muito importante, não só para a parte cognitiva, mas também, então, quando a gente está ali junto, acho que é por isso que a gente conversa muito, Bica, a gente está... tem amigos, bons amigos. Então, conseguindo, né? Então, essa vivência social é importante, porque a gente ativa a memória, a linguagem, faz bem para o afeto, protege a gente também, então, das doenças mentais, da ansiedade, da depressão, o controle também, né, de algumas condições médicas. Então a gente sabe que hipertensão, diabetes, como isso interfere também para o bom desempenho ali das funções cognitivas do cérebro. Então isso tudo que o Renan vai falando é como a gente vai construindo isso e protegendo, então. É meio que de mão dada mesmo, né? A parte ali, digamos, mais anatômica, mais fisiológica do cérebro e o quanto isso vai também, de certo modo, se refletir na nossa saúde mental. E vice-versa. Então, quando a gente protege a nossa saúde mental, por isso que a gente fala tanto em prevenção também, né? A gente está no Janeiro Branco, então a prevenção da saúde mental... Porque você preservando a saúde mental, então preservando aí, ou tratando muitas vezes, quando já tem estabelecido, a depressão, a ansiedade, isso vai proteger para que o nosso cérebro também
tenha um desenvolvimento mais adequado com o passar dos anos. Vocês falando sobre, durante essa conversa aí, me lembra que a gente sempre tem que ressaltar, porque sempre tem as pessoas que falam ou desse mito, desse medo em procurar um psiquiatra e ser taxado de louco, ou do remédio que invariavelmente, não deu certo, eu sinto efeitos colaterais, eu não quero me viciar, enfim. A gente só vai acabar com isso ou vai diminuir fazendo o que a gente está fazendo aqui, né? Ninguém vai abrir a cabeça de alguém e colocar, olha, o certo é isso. Mas se você prestar um pouco atenção e não repassar essa tua angústia ou esse lado não verdadeiro do que você tem em relação ao médico, aos problemas psicológicos e ao remédio, se você estiver aberto para ouvir, provavelmente você será um multiplicador de informação correta. Então, eu, como adoro comportamento, eu peço que você tenha um pouco de paciência para ouvir, para assimilar. E depois conta pra gente a tua opinião. Veja o que é que mudou. Porque a gente tem que passar informação assertiva. E muita gente que está em dúvida, o outro, com mais dúvida ainda, e certo nas dúvidas dele, ele consegue carregar essa pessoa por um caminho que muitas vezes não é o certo. O que a gente sabe, o que a ciência mostra, é que você pode ter uma vida muito melhor. Você pode ter qualidade de vida. Então, invista. Se você tem alguns mitos, né, algum preconceito de em ir ao psiquiatra, vá ao neurologista. Ele com um jeitinho, ele, né, fazendo um trocadilho, ele vai fazer a tua cabeça e vai te mostrar que, né, doutora Renan, que a gente precisa buscar o melhor para a gente. Então, quando você diz, olha, nós podemos trabalhar, o cérebro pode cuidar da nossa mente, a gente tem que tirar alguns lixos da nossa cabeça. Lixos chamados preconceitos, mitos, para que a gente possa viver melhor, né? Para que a gente saia de uma conversa dessa assim, olha, eu aproveitei, eu mudei, eu me informei. E esse é o nosso maior objetivo. Não, Simone? Sem dúvida. E aí é isso, né? A gente cuida, a gente protege aí a nossa saúde mental, a gente trata a nossa saúde mental, então a gente busca, né, uma melhora na saúde mental e aí, paralelo a isso, a gente vai cuidando do nosso cérebro, porque é onde todos os nossos processos mentais acontecem, o que a gente pensa, o que a gente sente, onde a gente armazena as nossas vivências e permite ser quem a gente é. Então, é o cuidado, mente e cérebro, né, Big? Sempre. E a gente tem que mudar, a gente tem que buscar o melhor. Buscar o melhor é ouvir a opinião do Dr. Renan e dizer, olha, eu pensava tal coisa. Peraí, se ele que estudou para isso está falando, deixa eu dar uma oportunidade para o Dr. Renan Domingues, deixa eu ouvir. Se a Simone, que tem uma experiência nisso, científica, deixa eu ouvir um pouco, deixa eu aprender, deixa eu sair desse mito, deixa eu ser diferente, né? É a informação que muda, né? E, assim, busca informação, é o que vai fazer a diferença, mas busca uma informação confiável. Uma informação de qualidade, porque normalmente se você digitar aqui, você sabe que né, o Dr. Google ele vai te dar uma resposta e você já sabe qual é a resposta.
A gente está Exatamente. chegando no final. A gente está Sônia. terminando, a gente A terminou gente tá já, a terminando. gente já passou do nosso tempo. Renan, Eu quero agradecer, a nossa conversa foi tão boa, né? Tão Foi. gostoso e nós Foi. três juntos aqui. Para quem chegou depois, estamos aglomerados porque vivemos aglomerados. Adoraria ter a Big com a gente por conta da pandemia, estamos distantes. Mas foi muito bom. Então, Renan, obrigada por você ter vindo aqui com a Eu que gente. agradeço. Foi um prazer e acho que essa mensagem final, né, que é muito bacana, né? Cuide do seu cérebro, da sua mente, procure ajuda, não se automedique. Existe muita coisa e essas coisas estão aí para melhorar a qualidade de vida das pessoas. olha, para todo mundo que esteve com a gente, olha, eu anotei tudo, mas a gente vai ficar até amanhã de manhã aqui falando graças. São pessoas que ficaram com a gente. Beijo, Lucas. O Lucas depois ele escreve para mim: eu estava com você e você não falou de mim. Beijo, Sam. Gente, essa nossa live vai subir no IGTV e amanhã também já vai estar lá no nosso canal no YouTube 10% mais. Beijo, Elisa. Renan, você promete que volta para a gente terminar a nossa conversa? Sempre. Responder outras perguntas. Obrigado pelo carinho. Obrigada Eu por que agradeço. você, Adorei. por você ficar com a gente, não hoje, mas todos esses dias, esses meses, antes dos 10% existir. Muito obrigada. Adorei. Eu que agradeço. Beijo. E é isso aí. Beijo Tô para sempre... você. Legal. Gente, um beijão para todo mundo que esteve com a gente. Big, um beijo para você. Tchau, gente. Boa Beijo. noite. Tchau, A tchau. gente se vê. Tchau. Obrigada.